Você sabe qual que é o futuro da programação? E qual que é o futuro do programador? Bom, a gente vai falar sobre isso agora. Seja bem-vindo à Semana Super Full Stack. Se você não me conhece, eu sou o Leonardo Scorza, eu sou criador do Ambit Code, que é um blog que fala sobre programação e também tem um canal no YouTube, um podcast e também um programa de entrevista semanal em que eu sempre trago um dev bem legal para falar sobre tudo isso. Nessa semana a gente vai ter 3 episódios e uma live. Alguns episódios mais técnicos, alguns menos técnicos, mas todos eles muito valiosos. Hoje a gente vai falar sobre o futuro da programação e como se inserir nesse futuro, ok? Também no próximo a gente vai fazer um mapa das ferramentas que estão sendo mais usadas e tentar entender tudo isso. Show? E no último a gente vai pensar juntos as melhores maneiras de se melhorar para ser o programador do futuro. E na live a gente vai fazer um resumo de tudo isso. Show? Então, esse episódio não é sobre as tecnologias que serão usadas no futuro, mas se você vai estar preparado para aprender a usá-las. Como você já sabe, no futuro próximo, a maior parte dos trabalhos simples serão substituídos por máquinas. Inclusive, grande parte disso é por causa da nossa área, da área da computação. Então, trabalhos mais simples, como criação de blog, etc., serão ou substituídos por máquinas que farão esse trabalho ou por frameworks. A gente vai falar já disso, do caso do WordPress, por exemplo, mas você entende que o futuro é a substituição dos trabalhos mais simples. Então, a programação está mudando, assim como todas as áreas, e a gente tem que se adaptar a essas mudanças, ok? No caso do blog que eu estava falando, hoje em dia, ninguém mais pensa em contratar alguém para fazer um blog. Você não vê vagas à criação de blog, porque uma pessoa sozinha, sem conhecimento técnico, consegue ir lá e desenvolver com poucos cliques um blog usando o WordPress ou coisa assim, e tem um resultado realmente bom, certo? Então, naturalmente, as coisas vão sendo substituídas por trabalhos automatizados, porque ninguém tem tempo ou dinheiro para ficar investindo em refazer as coisas, certo? Então, a gente tem que se focar em evoluir nossos trabalhos para deixar de ser maquinal. Por exemplo, a nível de código, como nessa notícia aqui do lado, ó, um software que cria outros softwares. Com essa máquina você consegue basicamente criar pequenos softwares que vão resolver problemas no futuro. Então, se você não ficar atento, você vai ser substituído. Então, você tem que estar além disso. Já eu vou falar mais sobre como estar além do maquinal, como ser um programador realmente que tem um destaque, que tem uma função insubstituível. Eu vou falar quais são as características que são insubstituíveis, pelo menos pelos próximos 50 anos, talvez, ok? Então, quem que é esse cara, né, que está adaptado ao século 21 da programação, né, e também ao futuro, né? Quem que é esse programador solucionador que vai fazer trabalhos não maquinais, trabalhos mais complexos, não só tecnicamente, mas da maneira comportamental, né? Esse cara eu vou chamar ele de Super Full Stack, tá? Eu vou dar o nome desse cara que pensa diferente, desse cara que age diferente no trabalho, de Super Full Stack. Full Stack é a denominação para quem tem uma visão mais geral, que trabalha no front, no back e também na parte do deploy. Mas aqui eu vou dar mais algumas características ao Super Full Stack, que eu vou chamar ele de Super Full Stack, certo? Então esse cara, ele busca soluções além do código. Não é só sobre aprender a sintaxe. 2 programadores iguais que saibam, um sabe mais a sintaxe, outro sabe menos, pode ser que esse cara ganhe 15 mil sabendo menos e esse cara ganhe R$1.500 sabendo tudo sobre a sintaxe. Não é só sobre o que você sabe tecnicamente, mas é como você consegue coordenar as pessoas e você mesmo dentro de uma equipe para fazer um projeto sair do zero e chegar até o deploy, certo?
Uma empresa, ela vai te pagar baseado no valor que você devolve para ela. Se você não está devolvendo o valor suficiente, ela não tem como te pagar mais. Então, se você tem a dúvida por que um cara ganha 15 mil e outro cara ganha 1.500, às vezes, e na maior parte dos casos, é porque o cara que recebe 15 mil, ele gera muito mais valor para a empresa por mês do que 15 mil. Então, você tem que pensar em ser um super full stack, um cara que vai se diferenciar e vai trazer soluções. Eu vou falar sobre várias características do super full stack aqui, né? Mas saiba que ele é um cara que busca solucionar problemas. E solucionar problemas não só com código, mas com conexão, com trabalho em equipe, com visão, certo? Então esse solucionador, ele também não é aquele cara que chega desanimado no trabalho, que chega não querendo participar da empresa em que ele trabalha. Ele não é aquele cara que chega, senta no computador, põe os fones de ouvido, começa a codar, vai almoçar, volta, põe o fone de ouvido, programa e dá o tempo dele embora. Ele vai embora 6 horas em ponto. Esse cara, ele não gosta do trabalho dele, ele tá de saco cheio ali. E esse não é o super full stack. Esse cara, ele não vai estar preparado para as mudanças, talvez, porque ele não está comprometido. E sim, se a sua empresa não é tão legal, se você está se sentindo mal na empresa e se isola por causa disso, tente mudar de empresa, senão você nunca vai conseguir tirar o melhor de você mesmo. Esse programador isolado, ele está acabando. A gente precisa de programadores que se envolvam também na empresa, nas soluções. Se você está trabalhando em um determinado site e fala, olha, os caras só usam coisas antigas aqui e tal, eu gostaria de usar coisas novas. Por que você não prova para a sua empresa que as coisas novas devem ser usadas porque elas dão mais lucro do que as coisas velhas? Prova de maneira financeira, que é o que importa para uma empresa, que aquilo é mais vantajoso, ok? Então, o Super Full Stack está alinhado com toda a equipe. Ele tem propósito, ele vai trabalhar sabendo que ele vai criar algo interessante, certo? Não seja o cara que detesta o trabalho, que vai ficar com fone de ouvido. E outra coisa, se você tentar só melhorar as habilidades técnicas, você vai ter um problema. Mas se você não melhorar suas habilidades técnicas, você vai ter um problema ainda maior. Algumas habilidades não técnicas, ou melhor, habilidades comportamentais que um programador super full stack deve se preocupar são capacidade de liderança. Isso é uma coisa que você não vai aprender na faculdade de programação, né? Mas capacidade de liderança é importante, mesmo que você não queira ser um líder, porque se você está trabalhando em uma empresa, você vai precisar tomar para si várias responsabilidades e às vezes vão ter pessoas que você vai precisar guiar nesse processo. Ou se você é empreendedor também, você vai precisar muito mais de capacidade de liderança. Outra coisa, capacidade de aprender. As empresas querem pessoas que às vezes nem têm toda aquela base formal de ensino, mas que são capazes de aprender as coisas novas. Às vezes a empresa tem um stack tão fechado, tão exclusivo, que não dá para pegar alguém já formado naquelas ferramentas. Eles precisam de alguém que aprenda aquilo rápido. Capacidade de ensinar, capacidade de cooperar com outras pessoas, pegar o seu conhecimento e transmitir para outras pessoas da equipe. Isso também é muito importante. Capacidade de trabalhar bem com outras pessoas, trabalhar em grupo. Nas empresas, nas startups, tudo é sobre grupo. Hoje em dia as tarefas são bem divididas, embora os profissionais sejam multidisciplinares. E, naturalmente, você precisa aprender a trabalhar bem em conjunto. Não dá mais para ser aquele programador do porão da avó, programando no escuro com a tela preta e as letras verdes. Não dá mais. Você precisa ser um cara global, aberto, ok? Atitude positiva. Um cara que vê um problema e fala assim, vamos lá, vamos resolver. A capacidade de buscar soluções. Isso também é a capacidade de aprender, mas também é uma proatividade em buscar soluções. Tive um problema. Vou dar uma olhada no Stack Overflow, não encontrei, vou dar uma olhada nos fóruns, não encontrei, vou perguntar no Stack Overflow, vou perguntar nos fóruns, vou dar uma olhada com mais calma na documentação. É um cara que ele sabe como resolver o seu próprio problema, ok? Controle emocional. Controle emocional é a capacidade de você ter problemas
e conseguir lidar com eles. É o seu chefe um dia chegar para você, falar que tá horrível o código que você fez e você não ir embora para casa chutando os computadores e tudo, ok? É você conseguir olhar para aquilo e falar, não, tá tudo bem, eu vou resolver aqui. Ou na sua própria empresa, que é uma coisa mais estressante ainda, um cliente pedir um reembolso, um cliente dizer que seu produto não ficou tão bom, você precisa ter o controle, manter o controle e falar, tudo bem, eu resolvo, deixa comigo. Então esse é controle emocional. Você percebe que eu estou falando de algumas habilidades que não estão nos livros de código, são habilidades para você se programar. A primeira máquina que você tem que programar antes de fazer qualquer coisa é o seu cérebro. Então como que você está programando o seu cérebro? Você só está aprendendo a sintaxe ou está aprendendo a ser um profissional de verdade, um super full stack? Aquele cara que resolve o problema, aquele cara que está conectado com a comunidade, que está conectado com a própria empresa, junto com todo mundo, consegue criar soluções inovadoras. Você acha que o Vale do Silício é feito por pessoas separadas, cada uma na sua casa, criando soluções brilhantes? Não, o Vale do Silício são grandes empresas, ou às vezes pequenas startups, mas sempre times conectados entre si e também com o globo, né? São pessoas que estão o tempo todo na comunidade, são pessoas que estão o tempo todo adquirindo conhecimento externo, ok? Então, para você realmente conseguir ser um super full stack, ser um programador ativo, você precisa absorver de muitas fontes e também ser um retransmissor disso, ensinar a sua equipe, ajudar a sua equipe, participar e ter liderança, ok? Então, esses são pontos interessantes que você tem que desenvolver. Você pode pesquisar por soft skills, são habilidades difíceis de medir, mas extremamente importantes no dia a dia. Então não esquece, programa seu cérebro. Geralmente, quando a gente fala de futuro, as pessoas imaginam que o futuro é daqui a 30 anos. O futuro não é booleano, o futuro não é assim, era passado, agora é futuro, certo? Ou pelo menos ele não é assim no passar dele. Não é como se essas tecnologias fossem vir daqui 30 anos. Daqui 30 anos mudou a versão do sistema, agora temos tais tecnologias. O futuro vem todo dia o futuro acontece. Cada dia você vê novas tecnologias, novos frameworks, novas coisas acontecendo. Por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante, eu sou muito interessado por isso e tenho percebido muito valor, são chatbots. Você talvez já tenha conversado com algum chatbot e percebido que eles surgiram quase do nada. Faz muito pouco tempo que eles começaram a surgir e de repente eles estão espalhados por várias grandes lojas usando chatbots para atendimento de emergência, para filtragem de chamadas, para coisas realmente incríveis, até mesmo para pedir pizza, pedir comida, qualquer coisa assim você pode fazer por chatbots. Então não teve um momento que não tinha chatbots e agora passou a ter chatbots. Não foi inventada nenhuma nova tecnologia para existir os chatbots. Eles já estavam ali, bastou alguém ter uma ideia, bastou alguém ter a intenção e começar a fazer a ideia popularizar, alguém fazer um framework, empresas como a API.ai, outras empresas também começaram a criar meios para que esses chatbots acontecessem e pronto, estão aí inseridos e a cada dia eles vão ser mais presentes. Inteligência artificial, você acha que está realmente muito longe da inteligência artificial acontecer e estar presente no nosso dia a dia? Com certeza não. A gente já tem carros basicamente que se dirigem sozinhos nas ruas, logo eles vão estar na rua de qualquer cidade. Se você for em São Francisco, eles estão lá sendo testados, as coisas estão acontecendo. Então, o futuro ele já está chegando. Não espere que o futuro vai ser daqui a 30 anos. Você não tem um tempo em que você pode falar, não, eu não preciso me atualizar agora. Daqui a 30 anos eu me atualizo. Cara, não vai rolar. Foca no que eu estou falando. A evolução acontece todos os dias. Por isso você tem que evoluir um pouquinho a cada dia. E é claro que evoluir não é uma tarefa dolorosa, evoluir é uma tarefa muito feliz. Quando você começa a se transformar em algo melhor, quando você começa a estudar mais a parte técnica, começa a estudar novas tecnologias, começa a melhorar, masterizar as tecnologias que você já sabe e também começa a desenvolver habilidades sociais, habilidades comportamentais, naturalmente você vai se tornando uma pessoa mais feliz, um programador mais dedicado e um cara que faz a diferença na empresa. Todo mundo quer fazer a diferença.
ou pelo menos todo mundo deveria querer fazer diferença, deveria querer acordar cedo e trabalhar e falar, eu estou fazendo algo que significa alguma coisa, eu não estou deixando a minha vida passar em vão. Eu não acredito muito nessa divisão, sabe? As pessoas acreditam que existe a vida, existe o trabalho, e eles não se tocam, certo? Mas me fala uma coisa, se você trabalha 8 horas por dia, você almoça 1 hora nessas 8 horas, então dá basicamente 9 horas. Quer dizer que você não vive por 9 horas todos os dias, dorme por mais 8 horas, então você quase não vive a sua vida, porque se o seu trabalho e a sua vida são coisas diferentes, você quase não vive. O tempo de vida, a coluna de vida ali é muito curta, certo? Então eu acredito que o trabalho é a sua vida. Quando você vai trabalhar, você está vivendo e você tem que viver feliz. Você tem que ir para trabalhar para evoluir, tanto a você como a empresa que você está. Ou, se você for um empreendedor, a sua própria empresa. Então, não deixe que isso aconteça com você. Não deixe que essa divisão fictícia infecte a sua mente. Trabalho tem que ser um trabalho feliz. Você não tem que sofrer, você não tem que não ter sucesso. Você pode ter sucesso, você pode ser feliz e pode ser um cara que manja muito das tecnologias, que vai fazer diferença na comunidade, que vai fazer diferença na sua empresa, que vai criar um produto inovador. Não acha que existe uma cúpula secreta e sagrada de pessoas que têm o direito de fazer produtos e ter sucesso com eles. Existe o resto, a maioria que não tem esse poder. Você pode ter esse poder, você pode ser o cara que vai decidir o jogo, que vai criar coisas realmente importantes, ou no seu trabalho, como eu disse, ou produtos da sua própria empresa, sua própria startup. Você pode fazer isso, mas você não consegue fazer isso se você for um programador descartável, um cara que não quer melhorar, um cara que quer fazer as coisas maquinais dia após dia, ok? Visão de futuro, visão de melhoramento. Para a gente visualizar tudo isso de uma maneira cronológica, a gente pode pensar como era a programação no passado, como é no presente e através disso também tentar ter uma visão de como vai ser no futuro. Você pode pensar que no passado as empresas não existiam startup, certo? Pelo menos não existia o conceito de startup. Então geralmente eram grandes empresas de tecnologia ou empresas de garagem. Nessas grandes empresas que predominavam, basicamente os funcionários eram mais desconectados do mundo, basicamente eles não tinham uma interação com a comunidade, cada um tinha sua função específica ali, eles eram como pequenas peças ali, né? Esses caras não tinham a cultura de usar open source, eles não acreditavam muito no open source, muitas soluções fechadas eram utilizadas e ainda sobraram algumas hoje, mas antes era muito mais dessa forma, e cada funcionário era uma peça, uma simples peça num grande quebra-cabeça. Então esses caras eram desconectados, uma única peça, soluções pouco open source e decisões centralizadas. Existia um único cara que decidia sobre tudo. Não estou dizendo todas as empresas, estou dizendo na maioria, na visão do passado. Hoje, como as empresas são? Os caras são muito mais conectados, muitas empresas fazem eventos para a comunidade, muitas empresas colaboram com a comunidade, inclusive criando projetos open source e distribuindo. No Brasil e no Rails a gente sabe que muitas gens vieram de empresas fechadas e foram abertas. As soluções hoje são open source, principalmente open source, né? Então você percebe que existe uma mentalidade de compartilhamento. Hoje em dia as decisões são descentralizadas. Claro que existe o CEO ali, né, pensando na mentalidade de startup, mas também existe o CTO que cuida da parte tecnológica. Existem muitos outros caras, o CFO que cuida da parte financeira. Então as decisões elas são tomadas de uma maneira muito mais abrangente. Antigamente, muito dificilmente um funcionário conseguiria chegar a falar com o dono da empresa e muito menos dar dicas para o dono da empresa, dar a sua visão para o dono da empresa. Hoje em dia nas startups, que são pequenas, mas tem muita grana investida também, é possível que um único desenvolvedor júnior da empresa, se tiver uma boa ideia, chegue, sente na mesa do cara que comanda tudo aquilo e fale a ideia dele, seja aceita. Então as empresas elas são muito mais conectadas e com decisões descentralizadas, ok? Também, hoje em dia é muito comum
que muitas pessoas estejam alocadas fisicamente, mas muitas pessoas remotas. As empresas são globais. Eu mesmo trabalhei com várias empresas de outros países, Estados Unidos, Austrália e de outros lugares, trabalhando direto do Brasil. Também já fiquei fora do Brasil trabalhando para empresas do Brasil, e você percebe que existe então uma coisa global, né, nessas conexões. Então, antigamente você não tinha trabalhos remotos, talvez a tecnologia também não permitisse tanto, as conexões não permitissem tanto, mas a mentalidade também não permitia que alguém não estivesse sob controle total, certo? Hoje em dia valoriza-se muito mais o que você consegue fazer. Você consegue me entregar? Tá, me entrega. Entendeu? Não é mais, você ficou 19 horas por dia aqui, então tá bom, você fez seu trabalho. Não, hoje em dia é mais sobre resultados e menos sobre a pessoa estar ali presente ou qualquer coisa dessa forma, ok? Então as empresas elas foram evoluindo, elas tiveram então um grande passo. Você percebe que desde surgindo as startups, as ideias de startup, as coisas já foram mudando mais, né? E hoje a gente vive um mundo muito mais feliz. Hoje os programadores não são mais peças, eles já têm seu lugar. Eu não estou dizendo que em todas as empresas, existem empresas antigas do tempo de hoje. Existe uma frase que diz que o futuro já chegou, ele só não está bem distribuído. E sim, isso é verdade para as empresas também. Muitas empresas estão no passado, muitas empresas do futuro estão no presente, por assim dizer. Então existe sim um desbalanceamento da distribuição do futuro. Mas não se preocupa, você consegue encontrar uma empresa com visão de futuro hoje em dia, ok? Então, você percebe que do passado para o presente mudou muito as empresas. E passado que eu digo é 15 anos, 10 anos, tá? Não estou dizendo há 50 anos, não. E você percebe que a cada dia que passa se intensifica todos esses processos de conexão. Cada dia as empresas estão mais conectadas, mais ligados à comunidade, os programadores eles são mais multidisciplinares, o cara ele manja de várias áreas ali, ele controla, ele dá dicas, ele participa do processo. Muitos programadores conversam direto com o cliente para desenvolver as soluções. Os métodos ágeis estão aí falando sobre isso, Design Sprint, Scrum, todas essas coisas novas, as ideias que foram surgindo, né, e começaram a ser aplicadas principalmente agora, nesses anos que a gente está vivendo, elas pregam essas coisas, essa conectividade entre as pessoas, né? Então a gente está evoluindo e cada dia que passa esse processo se intensifica, cada dia é mais intenso. Então a gente pode prever que o futuro vai ser cada vez mais conectado, de maneira da informação conectada, mas das pessoas mais distantes. Você vai poder trabalhar de outros lugares. Eu mesmo faz muitos anos que eu trabalho remoto, faz muito tempo que eu não piso numa empresa, pelo menos não para trabalhar, certo? Então você pode sim ser remoto e também cada vez mais conectado. E você está preparado para ser um cara mais conectado com a comunidade, mais preparado, mais conectado com a empresa, mais conectado com a sua própria equipe, para compartilhar o seu aprendizado com essa galera? Você está preparado para liderar pessoas, para ser liderado também? Está preparado para ser esse tipo de pessoa? Esse é o tipo de programador do futuro. Esse é o cara que é super full stack. Não é só sobre tecnologias, é sobre como as coisas funcionam para que a tecnologia seja utilizada, ok? Bom, depois disso tudo, eu acredito que você já se deu conta, né, de que essas habilidades são importantes. Mas caso você ainda não tenha se dado conta disso, ou tenha pensado algo como, os outros desenvolvedores que eu conheço não estão pensando nisso ainda, as outras comunidades que eu participo não estão falando disso ainda, aí eu digo que mora a oportunidade. Se as outras pessoas não estão praticando essas coisas que podem melhorar o trabalho no dia a dia, que podem te tornar um programador melhor, aí está a sua vantagem, tá? A sua maneira de ser melhor, de se destacar. Sinceramente, habilidades sociais são a grande parte do porquê você vai conseguir evoluir. Mas, é claro, eu não estou dizendo que as habilidades técnicas não são importantes. Se você conhece o Ambit Code, o meu trabalho é sobre passar conhecimentos técnicos para as pessoas e também, claro, conhecimentos e técnicas de se melhorar de maneira comportamental, mas principalmente técnicas com tutoriais, screencasts, etc. Parte técnica é fundamental. Tudo isso que a gente vive, todas essas coisas, você está me vendo através de uma câmera, alguém criou a parte técnica, mas com certeza alguém também pensou
na maneira como aqueles profissionais estavam organizados para criar a parte técnica. Então, se liga nessas coisas, se liga em soft skills, se liga em coisas para ser melhor. Por exemplo, no Brasil, essas habilidades têm sido cada vez mais importantes. Tem empresas que contratam a pessoa baseado no perfil psicológico da pessoa mais do que nas habilidades técnicas. Que é muito mais fácil eu te ensinar Ruby on Rails do que te ensinar a ser um cara proativo, ok? Fora do Brasil, se você um dia pretende ser freelancer para fora, se você pretende morar fora do Brasil, como muitos programadores brasileiros fazem, para trabalhar, saiba que lá é ainda mais valorizado essas habilidades comportamentais, ok? Então, se liga nisso para aumentar suas oportunidades de trabalho também, tanto no Brasil quanto fora, e aprende a comunicar isso para as pessoas, aprende a mostrar esse lado de que você é o cara que resolve o problema, você é o cara que é super full stack. A parte técnica é muito importante, mas ela gera uma grande confusão também, né? Às vezes você pode estar um pouco assustado pensando, cada dia sai um novo framework, cada dia acontece uma coisa nova, o que é back-end, o que é front-end, como me especializar, né? O que é um full stack, agora está sendo inserido ao conceito do super full stack, né? O que são esses perfis de trabalho, que tecnologias eu deveria me concentrar? Eu deveria aprender uma coisa só e me focar muito? Eu deveria aprender um pouco de tudo? Como eu deveria fazer tudo isso? E seria muito legal, né, ver isso em um mapa, um grande mapa, e eu vou fazer isso. Eu vou criar esse mapa e vou falar sobre esse mapa com você no episódio de amanhã. Amanhã a gente vai ver então uma parte mais técnica, vamos falar um pouco de frameworks de front-end, vamos falar sobre Rails, vamos falar sobre Sinatra, Chatbot, todas essas tecnologias que estão acontecendo e como entender isso e diminuir a confusão, para você ver com qual você se identifica e de que lado você quer ficar mais forte. E é o que eu falei, a gente falou de soft skills hoje, de habilidades comportamentais, e amanhã a gente vai falar da parte técnica. Sem essas duas partes juntas, você não vai conseguir evoluir. Então, vamos na semana Super Full Stack desenvolver tudo isso. Espero que você tenha gostado desse primeiro papo. É só um de 3 e mais a live que vai rolar. Chama seus amigos para assistir agora. Se você puder clicar aí no botão de compartilhar, ou embaixo ou do lado, eu vou ficar muito grato. Traz esses caras para assistir, porque esses vídeos têm tempo limitado. Eles não vão ficar no ar para sempre. Eles vão sair depois que a semana acabar, ok? Então é para intensificar mesmo. E por favor, deixa seu comentário aí embaixo, rola a página, vai ter um lugar para você comentar. Me diz se você gostou, se você não gostou, se você tem trabalhado essas suas habilidades, soft skills, se você tem tentado evoluir ou que tem te travado. Então escreve algumas perguntas aí, na live eu vou responder as perguntas, vou falar com o pessoal, deixa a sua pergunta, a sua dúvida principal aí, técnica, não técnica, tá bom? E não deixa de chamar a galera, por favor, para a gente fazer esse evento ser ainda mais legal. Então eu te vejo amanhã para a gente continuar esse papo. Valeu e obrigado mesmo por estar junto com a gente.